É com imenso prazer que a gente está na casa de Francisco, né, depois de tanto tempo longe, né, é muito emocionante até entrar na casa de Francisco, né, no Jeff, essa casa tão querida que nos abriga há tanto tempo, né, com todo carinho, com todo o amor, né, de todos esses anos. Então é um grande prazer estar aqui falando, né, mesmo que seja assim, né, sem a plateia, né, mas sem nosso, na verdade, plateia, mas nossos irmãos que junto comigo né, tenta sempre ter um pouco mais de estudo, porque a gente está aqui justamente nesse encontro, né, para estudar um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos. Então, nós vamos começar hoje, a gente vai falar sobre beneficência. E aí, o que é melhor, né, numa casa como Jefa, né, começar, né, agradecendo essa casa aberta, para a gente poder fazer esse trabalho aqui, de falar sobre o que é, né, começar o que é beneficência. Então, para ali, porque eu tenho várias colinhas aqui, né, então a gente eu coloquei isso que eu sempre gosto de começar os nossos estudos, colocando o seguinte: o que é essa palavra? Para a gente entender do que a gente vai falar, né, do que a gente entender, do que a gente vai estudar para uma melhor reflexão nossa. Então é o seguinte: beneficência, o dicionário diz o seguinte: é o ato ou virtude de fazer o bem, beneficiar o próximo. E aí, pegando no estudo, eu coloquei o seguinte: que no começo, quando a gente coloca a falar de beneficência, tem simplesmente a máxima de Jesus falando o seguinte: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Eu acho que se a gente entender, né, se a gente conseguisse entender essa frase de Jesus, tudo ficaria mais fácil para a gente, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha só, né? Vamos chamar atenção nisso aí. Para amar um ao outro, a gente não pode deixar de lado uma palavra chamada caridade. O que é caridade? O que é ser caridoso? Caridade é dar-se, doar-se. Mas o que a gente tem, essa é a nossa reflexão, né, para doar ou dar para alguém? Já pensam nisso? Qual é a nossa vontade, na verdade, de fazer o bem? Esse bem, porque a gente, dentro das casas espíritas, acompanhando todas as palestras, falamos disso quase todos os encontros. Mas até que ponto está a nossa vontade de fazer o bem? E a doutrina espírita tem isso, existe sempre a relação do chamamento. Não só a doutrina espírita, como quase todas as outras religiões que a gente tem, né? Mas para nós, saber o seguinte: fora da caridade não há salvação. É a caridade que vai fazer com que a gente evolua como espírito, aqui na Terra, né? Como essa pessoa, como matéria, ainda com um corpo, e óbvio que o nosso espírito que é eterno. Então, para a gente começar, né, a estudar, a entender um pouco mais isso, a gente fala o seguinte: tá, o que é essa caridade? Se a gente está falando de beneficência, né, do ato de querer bem a alguém. Para querer bem ao bem, a caridade é importante, mas que caridade é essa? Porque muitos de nós vemos a caridade material, que é importante, né? Nós estamos no planeta Terra, um planeta material, do quanto é importante essa caridade material para o próximo. Porque ele precisa dessa caridade material. Ele precisa, quem tem fome precisa do pão, né? E aí o seguinte: precisa do pão, e muitas vezes de muito precisa do abrigo, ele precisa do que vestir, Então isso é muito importante, mas não é o mais importante. Ou pelo menos eu acho que nós espíritas já percebemos isso, né? E a nossa caridade, no próprio Evangelho diz da caridade, da caridade material e da caridade moral. Até onde nós, espíritas, entendemos hoje da nossa caridade moral. Onde está isso? Onde está a nossa caridade com o próximo? A caridade moral, que ele fala, quantas vezes a caridade moral é o ato de lhe silenciar? Quantas vezes a gente tem a caridade de silenciar em alguns momentos que a gente acha que o nosso orgulho, né, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, a gente tem que falar. A gente precisa falar, a gente precisa se colocar, precisamos sim. Mas até que ponto isso é preciso? Para que isso é preciso? Será que a gente tem essa capacidade de entender a que ponto a gente precisa
colocar, porque a gente tem muito isso, né? A gente quer que o outro pense como nós. E aí não, ele é uma pessoa diferente, é um espírito diferente, com evoluções diferentes da sua. E é o seguinte, aí voltando no que a gente falou, dessa caridade, né, que a gente trabalha, a gente é o seguinte, falando da caridade material, já que ele está falando, a gente assim, uma caridade material, qualquer irmão, né, que estamos aqui, ela pode fazer. A gente acha a caridade material, a gente dar alguma coisa que não faz mais parte, que a gente não precisa mais, né, muitas vezes, que às vezes, muitas vezes não vai fazer qualquer diferença para a gente. Muitas vezes acha que isso doando desta forma, sem amar o próximo, é um certo tipo, né, vamos barganhar um pouquinho, porque já que eu dei lá na frente, né, quando eu não estou mais aqui, né, quem sabe, olha, eu doei, Papai do Céu vai me olhar, sem ao menos ter qualquer tipo de reconhecimento de quem é esse Deus que a gente tanto fala e que a gente não tem qualquer contato de fato com ele. E muitos, na questão da matéria, acham isso é importante sim, mas até quando o coração da gente sente que isso é importante para o outro, que até a caridade material é importante para o outro, e não apenas às vezes um despacho. Algo assim, não, eu não preciso mais, então eu vou doar, mas saber do quanto é importante a energia que quando a gente dá até a coisa material, é importante para aquele irmão que recebe. Né? Só que é o seguinte, para a gente entender que a caridade, né, moral que a gente possa dar um outro é importante, a gente precisa entender da caridade que a gente vai fazer conosco. O quanto nós somos caridosos conosco, porque muitas têm a máxima, né, vários ditados, falam assim, a gente dá o que a gente tem no coração. Né? A gente pode doar o que a gente tem no coração quando a gente não fala nada material. E o que nós temos no nosso coração? Já pensou nisso? Porque eu penso nisso quase todos os dias. Já consigo pensar. O que eu tenho? O que eu faço na minha vida todos os dias que faça com que essa caridade tenha um mínimo de plenitude, um mínimo de verdade, para que eu possa colocar naquela doação, porque às vezes é no olhar, é no sorriso, é a forma de dar ao outro algum tipo de esperança por um dia melhor, por um dia melhor. Aquele dia, porque como a gente não sabe, não conhece reconhecer essa importância, a gente não consegue entender, por exemplo, que do quanto mal a gente faz a si próprio. Porque se a gente acredita, se a gente entender o quanto Deus, a grandiosidade de Deus, a gente vai entender que Deus está em cada um de nós. Em cada um de nós. Porque a gente coloca esse Deus dentro de um pedestal, acima de todas as pessoas. Não, ele está, é teu irmão, ele está do teu lado. Você faz parte. Como todos os seres materiais e imateriais desse planeta fazem parte dessa grandiosidade da criação de Deus. Então você faz parte disso. E se você não perceber a sua grandiosidade, quando você não consegue perceber a grandiosidade de você acordar de manhã e estar vivo, a grandiosidade de que você começa um dia, se você começar um dia bem, é essa caridade que você faz com você. Porque a gente se julga, a gente se critica, a gente diz o que eu fiz e que eu podia fazer melhor, porque o tempo todo a gente vai fazendo essa coisa de introspecção. Mas o que a gente faz? Porque no fundo, o maior vilão somos nós mesmos, conosco. Né? E aí isso tudo te tolhe no momento, porque a gente não consegue enxergar, quando a gente fala da questão da caridade, né, com o próximo, e o primeiro a gente tem que fazer conosco, a gente não consegue entender a grandiosidade que a gente tem do quanto é importante um olhar para o irmão. E que só você dá. Entendeu? Por quê? Mas a gente tem que entender que esse irmão, como é você, a questão de agradecer, ter a grandiosidade, a caridade de agradecer essa vida. Essa vida que a gente acordou de manhã, muitas vezes de mau humor, muitas vezes porque a gente não é da forma que a gente queria, que o sol não apareceu do jeito que a gente queria. As pessoas não são do jeito que você queria. Então a gente já começa de manhã, entendeu? A gente já acorda de manhã com tudo isso, pensando assim, mas não é do jeito que eu quero. Mas você não pensou naquele irmão que acordou e que não sabe nem o que vai ser o dia dele.
Ele não sabe se vai ser comida, se alguém vai aparecer ali para ajudá-lo, se vai chover e se ele vai ter que se abrigar numa marquise o dia inteiro. Você não consegue entender muitos irmãos que hoje os pais, as mães, os filhos estão no leito de hospital, né? Esperando um resultado, né? Uma coisa que dê uma luz para uma vida, né? Para qualquer espécie de resultado positivo. Quando você tem um irmão que se ama, um filho que se ama na beira da morte. Nós não pensamos nada disso, que isso não nos acomete nesse dia. O que nós estamos chateados é porque não amanheceu o dia que a gente queria. Porque não tem aquele bolo que a gente queria na mesa, que poderia ser de manhã. Que o nosso irmão não é aquele que vai acordar com você feliz da vida, entendeu? Que você gostaria do sorriso dele, nem que ao menos você não dê um sorriso para ele, mas você quer que ele dê um sorriso a ele de manhã. Então, primeiro, gente, a gente precisa entender que nós temos essa fagulha, essa semente, nós somos, tem lá na Bíblia, nós somos deuses. Então, peraí, qual é o tamanho da força que a gente tem para modificar a vida das pessoas e a nossa vida? Porque primeiro modifica a nossa vida. Né? Porque quando a gente consegue enxergar que tudo que a gente tem ao lado, que nós somos privilegiados, dessa fagulha de privilegiados, óbvio, não foi à toa, porque existe um caminho, né? Porque existe um caminho, entendeu? E chegamos aqui é porque lá atrás a gente fez o nosso cadinho e foi dada a nossa oportunidade. Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Nós, espíritas, que estamos aqui falando, né? Muitos de nós aqui estamos vendo, né? Vamos ver essa gravação e outras gravações, a gente já conhece isso na teoria. Porque teoria, todas as teorias, eu tenho certeza que todos os meus irmãos que sentaram aqui, conseguiram para ler o Evangelho, para estudar o Evangelho juntos, porque na verdade somos juntos, né? Nós já falamos sobre isso. Mas qual é a prática? E Jesus, com toda docilidade, ele foi muito firme e teve a atitude de servir. E será que não é isso que ele está precisando da gente? Qual é a nossa atitude perante a vida? Está na hora, gente. Chegou o tempo. Na verdade, como já chegaram os tempos, né? E a gente está aqui ainda vendo o que a gente pode fazer. Não, gente, o que ficou lá atrás, ser caridoso com a gente mesmo, o que ficou lá atrás, ficou lá atrás. Daqui para frente, o que eu posso fazer para melhorar? E isso depende muito da nossa vontade e da nossa atitude. E aí, sem vontade, fica tudo muito mais difícil, né? E o seguinte, e isso é que nos dá, na verdade, quando você perceber, e aí é muito interessante isso, né? Porque a doutrina, a vida da gente é uma coisa tão, nos alimenta, né? Com tanta da prática que muitas vezes a gente não faz, a gente pensa, a caridade é isso, a caridade é um bálsamo. É a força que a gente tem, o olhar para o outro e para si mesmo, porque quando você consegue perceber que a gente, quando faz bem ao outro, está fazendo a si mesmo, tudo muda. Porque o nosso humor muda, a forma de ver a vida e as pessoas mudam. Então a gente tem que aproveitar disso. Na verdade, ele nos dá o consolo. E existe uma parte do Evangelho que eu vou ler aqui, porque eu não consigo, né, a gente ler, né, eu não tenho, já não tenho mais essa presa de conseguir gravar tudo. Então, tem uma parte que ele fala assim, ó, no 266 que eu coloquei aqui, ok. É na caridade, como a gente está falando da questão de, na verdade, caridade é um grande remédio que a gente tem, né, para essas coisas que a gente não consegue ainda perceber no mundo, que a gente precisa, né, a gente vai em doses homeopáticas, mas de vez em quando ele diz assim, não, peraí, vamos lá, vamos começar a tomar uma dose mais forte para a gente conseguir entender e ter atitude, né, para a coisa. Então ele coloca assim, Evangelho, é na caridade, né, na página 266 do Evangelho segundo o Espiritismo, é na caridade que deveis procurar a paz no coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiveste a ponto de acusar Deus, lançai um olhar para baixo de vós, vede de que misérias aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare, e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Gente, é essa a função da caridade. Quando a gente entende a grandiosidade que há em nós,
que Deus está em nós, é isso que eles esperam, porque quem ele mais precisa? Na verdade, assim, enquanto aqui, quem é aquela pessoa, quem é que ele conta para fazer isso? No mundo de provas e expiações, onde tanto eu como qualquer irmão nesta face desta terra está passando por um momento de provas, de expiações, quem é que ele conta para esses irmãos? Somos nós, gente. Somos nós. Abençoado por todos esses irmãos que estão aqui desencarnados, os que estão encarnados, e os desencarnados para nos dar força justamente para isso. Vamos lá, vamos juntos, estamos juntos. Porque é isso, é nessa união que a gente precisa transformar o mundo. Se a gente não conseguir entender isso, né, quantas vezes, em quantos momentos a gente tem que parar? Será que quantos momentos precisa? Óbvio, acredito que ainda alguns. A gente fala de mundo de prova, de regeneração, estamos começando no mundo, ou estamos... Eu acho que tudo existe uma transformação. Quantas vezes a gente vai precisar de momentos como esse, tão importantes, né, na nossa vida, no planeta que nós estamos passando? Os nossos sorrisos foram abertos por máscaras. E aí, o seguinte, sabe o que a gente teve que fazer? A gente teve que rir, a gente tem que ser solidário com o olhar. Aquele olhar que a gente não tinha. E aí a gente teve que muito mais aguçar o olhar para o outro. O olhar para aquele olhar familiar, que muitos não conseguiram ainda, mas foi dada a chance. Porque nós tivemos que juntar as nossas famílias, a gente teve que ver todos os problemas que a gente saía de casa para não enfrentá-los, a gente teve que se unir, está ali, eu não sei familiar. Né? E tivemos que passar por eles. E perceber o seguinte, somos fortes para passar por aquilo, entendemos que o outro precisa de mim, que nós precisamos deles. Isso foi mais uma chance que não foi dada. A chance do olhar para o outro que está fora e que não tem um seio familiar. E que quantas ligações foram dadas pelos asilos para falar com esses senhores, dos asilos, que foram o seguinte, a única coisa que eles têm e que eles amam são as visitas. De uma hora para outra não tivemos mais como fazer visitas. Então, quantos tivemos que ligar as câmeras, quantos tivemos que ligar para o outro que não tinha mais a visita e que a gente teve a responsabilidade de olhar para o outro. Tantos aqueles que não têm uma casa para abrigar e que estavam na rua, sem comida, porque nem isso se tinha. Porque as pessoas que davam comida para essas pessoas o dia todo, não trafegavam mais. E tivemos que ter coragem, muitos dos nossos companheiros, de ir para a rua, de pensar, ter a coragem de servir a Jesus. É maior do que o medo, né, de ter algum problema, porque a gente vive num momento pandêmico, mas percebeu que o outro também é teu irmão. E que alguém precisava fazer por isso. De outros, de tantas as casas que reuniram para fazer palestras, psicólogos, terapeutas, que no meio online, que era a única forma que tinha para acalmar o coração das pessoas, nesse momento tão difícil, onde as igrejas estavam fechadas, as casas espíritas estavam fechadas, as casas de umbanda estavam fechadas, ou qualquer outro centro que faz o alívio, que é melhor o alívio dessa pessoa no dia a dia. E que reuníamos, que as pessoas estavam na sua casa, entramos nos lares dessas pessoas, para que essa palavra fosse até o outro irmão, que precisava mais do que eu, ou que precisava muito mais, como nós, que estávamos fazendo isso. Né? Porque precisávamos da palavra junto conosco, naquele momento, ou nesse momento tão difícil, que não foi um momento que já passou. A gente ainda está vivendo esse momento, agora de uma outra forma, mas devemos ter as mesmas responsabilidades, mas vivemos em outro momento. E que hoje a gente recebe as pessoas que aí, como é que vinha essa pessoa que teve esse momento de reflexão e teve um momento que falou o seguinte, meu Deus, eu não posso mais viver assim e vou mudar, e é aquela seguinte, não posso viver assim, como eu vou mudar? Como eu preciso mudar? E a gente precisa brigar, a gente precisa acolher essas pessoas. Né? Se a gente consegue entender, e não precisa, não é nós vamos fazer algo, não, gente, a gente pode fazer uma oração. Se a gente consegue fazer, se a nossa caridade, esse amor ao próximo, está em fazer uma oração para aquele que nesse momento tão difícil
né, não consegue lidar com os problemas da vida, então vamos lá, a gente pode começar pequeno, mas é grandiosa a força de uma oração, porque às vezes a pessoa não sabe quanto é forte, quanto muda a vida das pessoas em uma oração. Se a gente faz uma oração para aquele ente que está doente, está na cama do hospital, né, vamos fazer uma oração para aquele que morreu, sem ao menos ver a luz. A luz que nós estamos aqui falando. Né? Quantos morreram, né, da pandemia sem ver a luz, sem ao menos saber o que esperava do outro lado. Né? Daquele negócio, ele fecha o olho aqui e abre o olho para uma porta que ele não sabe a mínima, não tem a mínima ideia do que vai viver. Né? Do que é a vida eterna. Hoje, nós já temos a compreensão disso. Tantos aqueles que não têm. Que preocupados, desencarnados, e que hoje, eu imagino essa movimentação, porque a gente precisa ajudar eles aqui e ajudar o mundo espiritual que recebe essas pessoas por lá. Sem saber direito como é, preocupados, deixaram suas famílias, deixaram tudo aquilo que para eles era tão importante, mas o que isso está na transformação do mundo e dessas pessoas que com certeza evoluem também. Não foram escolhidos, né? Não foram, porque por quê? Tudo isso faz parte da nossa evolução, tá? E aí, o que acontece? Vamos lá, né? Vamos mudar, vamos tentar fazer diferente. Assim, a gente sabe que é difícil. Muitas vezes a gente tem algumas coisas que a gente leva, que mais que a gente escute, que mais que a gente... É difícil. Mas aí que tá, né? O Espiritismo toma e fala assim, olha, o Espiritismo não é essa grande mudança que vai fazer de uma hora para outra que você vai virar anjo. Mas se reconhece o verdadeiro espírita, é pelo esforço que ele faz todo dia. E é um esforço que ele faz todo dia para ser um pouco melhor. E é isso. Todos os dias a gente se esforça mais um pouquinho para ser um pouco melhor. Né? E a gente precisa de quê? Atitude, primeiro. Né? E ele bota assim, eu coloquei assim, amar o próximo é o exercício depois que se faz de amar a si mesmo. E na lição 178 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, eu acho que ele faz uma evolução, né, quando ele fala da questão desse mesmo, como eu comecei, né, amai-vos aos outros como a gente ama, né, eu posso acumular só para a gente mudar minha cola, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Emmanuel coloca assim, na lição 179, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente entende como a gente gostaria de ser tratado, porque a gente pede, na verdade, porque no fundo, nessas dores que a gente tem e não consegue, a gente sempre quer ser bem cuidado, bem tratado, qualquer pessoa, mesmo aquela que não entenda ainda, que exercício disso, porque, na verdade, muitas vezes o amor para ela ainda é uma dificuldade de entender, de compreender, né? Porque o amor é algo tão sublime, tão diferente, aí a gente fala, cada um ama diferente do outro. Pode ser. Que a gente não tem, acho que a gente ainda está tão pequenininho que a gente não sabe o conceito, o que conceituar o amor que cada um... É muito difícil. Mas querer bem um próximo e a si mesmo, já é uma grande evolução. Então, nessa relação de amar ao próximo como a ti mesmo, se a gente conseguir entender como é que como eu gosto de ser tratado, como eu gostaria de ser tratado, gente, isso já muda tudo. Se a gente entendesse, se lá no começo, que ele fala, amai-vos o outro, né? Amai-vos aos outros como eu vos amei, e agora que você fala, como amai-vos o outro como você gostaria de ser, amai o teu próximo como a ti mesmo, já bota a questão de você, como é que você gostaria de ser tratado? Qual é a forma que você gostaria de ser tratado? Eu acho que quando a gente pensar nisso, ele externa, na verdade, essa reforma íntima de como é importante que eu acho que quando você abre o Evangelho e tenta entender o Evangelho, a primeira coisa que a gente tem que perceber é do quanto é importante a nossa reforma íntima. Né? Porque sem a nossa reforma íntima, a gente não consegue entender tudo aquilo que ele mostra para a gente. E nessa reforma íntima, como a gente bota, né, a gente vai colocar aqui como a gente gosta de ser tratado, a gente fala assim, como é que a caridade suprema, verdadeira, você assim, como é que você gostaria que as pessoas fossem caridosas com você? É o tratamento que gostaria de dar ao outro, sem julgamento.
né? Porque a gente muitas vezes é questão da caridade, as pessoas não, nós vamos perceber assim, de quem é que nós vamos ajudar, qual é a forma que a gente vai ajudar, esse pode, esse não pode, esse tem, não tem. Gente, a caridade, ela é urgente. Ela é urgente. Se primeiro a gente precisa, quem tem fome, a gente precisa primeiro dar o pão. Porque é o mínimo que a gente tem para ele começar a perceber o que nós vamos falar na palavra. Né? E olha como o material é importante para a gente trabalhar com a palavra. Né? Então, a gente não precisa. O julgamento Chico, eu coloquei, Chico dizia assim, quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Então, vamos fazer isso mais leve. Como eu falei, a caridade pode ser feita de inúmeras formas. Né? Então, como é a forma que você pode ajudar? E pensa o seguinte sempre, é ajudar quando ajuda o outro, você ajuda a si próprio. Não existe, porque existe um momento, é a grande regeneração do mundo, e começa em você. Né? E aí o Evangelho, ele coloca ali, que é importante, assim, quando vestirdes, quando a gente fala a questão da relação do julgamento, ele coloca assim, o Evangelho, ele coloca, quando vestirdes um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. E continua, caridade. Sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que há de conduzir os povos à felicidade. E ele continua, de novo recado, sem caridade não há salvação. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim poderei ser reconhecido como meus discípulos. Gente, ele conta conosco. Fora da caridade, não existe salvação. Não existe. Nós estamos aqui num papel fundamental. Espíritas, principalmente nós, que está aqui olhando, não é, acho que caridoso não é uma função ser caridoso só. Caridoso é uma questão de sermos irmãos. Independe em que religião está, até mesmo quem não tem religião. Mas ele tem esse fagulha dentro dele que ele precisa ajudar o próximo. Né? E que a gente consiga entender que nós somos essas sementes. Somos sementes do amor que ele trouxe para a Terra, para que cada um, nesse momento de prova e expiação que cada um passa, que a gente ajude uns aos outros. E quando aquele irmão que a gente julga, quando aquele irmão que a gente acha que, peraí, que a gente tem muito dos processos, vamos pensar que hoje nós estamos avaliando quem a gente pode ou não. E ontem, será que eu fui esse irmão que precisa de ajuda? Porque hoje eu sou a Cláudia Val aqui. Que gente que humildemente, uma casa espírita me abre a porta para fazer um estudo, né? Que tenho a minha vida do jeito que está, mas quem fui eu ontem? Porque eu, para estar aqui neste mundo ainda, eu acho que eu tenho muita, eu vou falar, eu sou caridosa comigo, algumas continhas ainda para, né, para poder resolver, arestar. Mas eu não sei quem eu fui ontem. E será que quem eu fui ontem, lá atrás, nas minhas outras, quem foi que me estendeu a mão para eu chegar até aqui? Porque teve alguém. Teve alguém que me estendeu a mão, com certeza tem caridoso ao ponto de conseguir, no primeiro momento, que às vezes eu era, não sei quem eu fui, né? Porque conhecendo pouco, quer dizer, conhecendo o que eu me conheço hoje, pouco ou muito, porque a gente, né, sabe do que eu me conheço hoje, com certeza, eu tive muita ajuda. E é o seguinte, e eu não sei quem foi. Será que foi aquele que somente entendeu porque eu precisava? É isso. Porque a gente não sabe quem está ali. Quem é aquele irmão que está ali? Será que aquele irmão que está ali foi todo aquele que a gente deve, que ontem a gente não estendeu? Que ontem quem foi seu irmão tão direto? Né? Aquele irmão que a gente não entendeu do que era preciso estar com a gente. E não pense o seguinte, nós viemos numa evolução gradativa. E que se a gente não entender que aquele que precisa hoje eu consigo, no momento difícil da vida, num momento como esse da questão, né, de um amigo, a família, ou qualquer outro que alguém que ame lei de morte, eu consigo fazer uma prece para essa pessoa. Antes, muitas vezes eu nem sabia fazer isso. E de repente, foi esse antes, como nós podemos, ensinar essas pessoas que uma prece alegra e acalma o coração.
E eu estou falando de uma prece. Eu não estou falando de um pão, não estou falando de um aceno, de uma palavra. Porque esses irmãos que tanto precisam, muitos não sabem a quantidade, como é feliz uma pessoa, não sabe saber que a pessoa te chama pelo nome. Porque até então, ele não era ninguém. Então a gente precisa entender isso. E para finalizar, a gente só vou fechar aqui com, que é só para pegar minha cola, 268, bota assim, homens de bem, né, nos chama, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade, no exercício mesmo dessa virtude, encontrais a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Então, queridos, vamos unir. Muita gente precisa, nós precisamos. Então é só nessa corrente do bem, desse homem do bem, que já trabalha no bem e sabe da importância, do quanto ele é importante. É aquele grãozinho de areia que faz toda a diferença no mundo, porque é isso, porque a gente precisa entender a nossa importância e que Deus habita em nós. E que Deus habitando em nós é que vamos fazer a transformação junto com todos os nossos amigos espirituais, juntos, para que o mundo, para que esse mundo que a gente tanto espera que melhore, mas sem a nossa melhora não tem jeito, ele não vai, né? Então, fiquem com Deus, né? Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, que a caridade esteja sempre, existe sempre em todas as casas espíritas, ou seja lá onde vocês, num espaço, na sua comunidade, receba, se é um convite, mas é um presente que no fundo vocês vão ver lá na frente, mas que vocês não percam a oportunidade, porque já é tempo, né? Na verdade, passou do tempo, a gente está um pouco atrasado, mas Deus sempre, né, gente? Ele é benevolente e é maravilhoso conosco, então há tempo sempre para um começo. Jesus esteja nos nossos corações, graças a Deus estamos aqui juntos, que assim seja e que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações, hoje, agora e sempre.